E o impasse na construção da casa de passagem indígena, região aqui do Saco dos Limões. Há quanto tempo nós já discutimos isso, hein? Os índios pedem a construção da moradia ao lado agora do terminal que está desativado, mas o local, né, não permite esse tipo de obra. Inclusive pertence à União, mas está sob responsabilidade do município. Vamos ver. Eles chegaram e foram ficando. Era para ser um local de abrigo provisório e só durante a temporada de verão. Fica aqui para ninguém mexer, porque no tempo que nós saímos daqui, eles invadem. O que aconteceu? Quando nós saímos daqui por causa da pandemia, eles invadiram aqui, colocaram um lixão de reciclagem, aí a gente retomou de volta e a gente está aqui, agora a gente não vai sair daqui. O terminal desativado virou acampamento indígena em dezembro de 2016. Na época, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a União, a FUNAI e o município, requerendo a construção de uma casa de passagem para os povos indígenas aqui no terreno ao lado. Até hoje, a casa ainda não saiu. E se depender da associação de moradores, não vai sair. Não aqui. A associação ela não concorda com a permanência deles aqui. Primeiro que isso aqui é um terminal de ônibus, podia ser um terminal de ônibus de turismo. Segundo que o zoneamento não permite construção de casa de passagem aqui. E agora nós estamos com um problema sério com, não é só índio que está dormindo aqui, né? Tem moradores de ruas, usuários de droga e aqui já temos até vários boletins de ocorrência por receptação aqui dentro. Sid Clay nega a prática de qualquer ato criminoso pelos índios que frequentam o local. Não, isso não existe. Isso a gente vai querer prova para ver de onde que está saindo, eu sei, acho que não. Gente estranha a gente não aceita. A Justiça Federal deu prazo até segunda-feira para a Prefeitura realizar melhorias no Tissac. No despacho, o juiz Marcelo Cras Borges justifica que o município não colocou tapumes para impedir a entrada de vento e chuva nos alojamentos, nem providenciou banheiros e chuveiros em número adequado. O juiz determinou a aplicação de multa de R$10 mil se as melhorias não forem feitas no prazo estabelecido por ele. E o juiz também determinou que o município comprove o encaminhamento de um projeto de lei à Câmara de Vereadores que altera o zoneamento do terreno para viabilizar a construção da casa de passagem. A secretária de Assistência Social de Florianópolis garante que a prefeitura fez as obras de melhorias no terminal. Ela reclama que a FUNAI não tem cumprido o seu papel. O município realizou todas as melhorias no local, como a parte elétrica, encanamento, a disponibilização de banheiros, chuveiros, mas essa outra parte do acordo, que era de os indígenas deixarem o local no dia 31 de março, não foi cumprido. Todo esse acompanhamento dos indígenas, ele deve ser realizado pela FUNAI. A FUNAI alega que não tem equipe nem recursos disponíveis para realizar esse trabalho. Então, acaba recaindo para a Prefeitura de Florianópolis todo o acompanhamento. A secretária também defende que o local de construção da casa de passagem não pode ser definido por um ou dois órgãos, que é preciso ouvir os moradores de Florianópolis. É necessário, então, uma alteração do zoneamento e o município vem aguardando essa liberação para, então, poder iniciar. Também foram apresentadas outras possibilidades de local para a construção da casa de passagem indígena. A procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann, também esperava mais da FUNAI. A FUNAI tem feito muito pouco, é verdade, mas a FUNAI é um órgão federal esvaziado, inclusive com um orçamento muito pequeno, infelizmente. A representante do Ministério Público Federal destaca que qualquer alteração no plano diretor exige que a Câmara faça audiências públicas. Para a procuradora, a mudança no zoneamento dessa área não envolve apenas a construção ou não da casa de passagem, mas o melhor aproveitamento do aterro da Via Expressa Sul. Na verdade, existe já uma discussão a nível municipal de que ela encaminhe, essa seria a ideia, inclusive, da população do Saco dos Limões, que seja encaminhado uma previsão, um planejamento de zoneamento para todo aquele aterro, né? Que seria o ideal. Aquele aterro foi construído em 92. É mais do que hora da Prefeitura enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabeleça o zoneamento de toda aquela área de aterro. O debate em torno desse assunto já dura mais de 4 anos e, pela fala dos entrevistados, nenhum dos lados pretende ceder. E se a mudança de lei não for aprovada na Câmara? Mas a gente vai lutar para ser aqui. A gente acha que aqui o local não é adequado. Já foi comprovado, não existe no Brasil casa de passagem no meio de 2 avenidas. E é um absurdo, né? Não tem cabimento os vereadores aprovarem uma mudança de zoneamento numa área que o bairro e a cidade precisa, que é uma área de lazer.
projeto foi disponibilizado recurso, orçamento previsto, porém não há autorização para a realização dessa obra naquele local. É um rolo só, né? Há muita coisa em questão aqui. Enfim, a nota, né, chegou da FUNAI, que esclarece que tem participado ativamente das discussões sobre a disponibilização de um local adequado para alojar os indígenas. E reforça que foi intensificado o contato com a prefeitura e lideranças também para que a questão seja solucionada. Mas existe uma questão muito mais ampla para ser discutida no Brasil, né? Imagine você, 2, 3 décadas, um pouco mais do que isso. Regra de assistencialismo para as comunidades indígenas. E é importante ressaltar que o Brasil é um dos países do mundo onde há uma parcela imensa de proteção de áreas indígenas. Nós temos aqui um percentual altíssimo de proteção de áreas indígenas. E o assistencialismo nos últimos 20 anos, 25 anos, 30 anos, intenso. Se acostumou a viver assim, ou a gente quer que os nossos índios sejam livres, né? E tomem as próprias iniciativas, como acontece, por exemplo, na América do Norte? Vai lá acompanhar as tribos indígenas. Os caras são donos de cassinos, né? Eles comandam a própria sorte, a própria vida, têm liberdade, inclusive, para ordenar as próprias terras, aquelas que foram cedidas pela União. Aqui no Brasil é totalmente o oposto. Eles têm as terras, têm o espaço, mas não têm liberdade também de ação. Agora é importante frisar que errado é invadir o espaço público sem que haja, no mínimo, um diálogo. Aí vocês também estão errados.